A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22 e versículo de número 29 ao 34, que vai nos dizer assim: Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães os carros de Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. E a eles se dirigiram para o atacar, porém Josafá gritou. Vendo os capitães os carros, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas das suas armaduras. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus já havia determinado a morte de Acabe. Não tinha como ele fugir do que Deus já havia designado para a vida dele, irmãos. Quando Deus lança uma palavra, não tem como alguém se disfarçar, não tem como alguém fugir do que Deus determinou. Se Deus disse que vai fazer, ele faz. Se ele diz que chegou o tempo da justiça, chegou. Se ele diz que chegou o tempo dele paralisar os teus perseguidores, acredite, mesmo que os teus perseguidores pareçam ser mais fortes do que você, mesmo que humanamente falando seja impossível acontecer o que Deus disse, se ele falou, creia na palavra dele, pois ele é fiel para cumprir aquilo que ele designa. Precisamos entender que quem anda com Deus não anda por vista. Quem anda com Deus não anda procurando compreender a tudo. Quem anda com Deus, irmãos, sabe que anda por fé e sabe que as coisas de Deus são loucura para quem está na carne. Deus havia dito usando Micaías que havia chegado o tempo que Acabe morreria naquela batalha, mas Acabe achou que a palavra não se cumpriria. Rabasto e Andrei Rabasto. Tem muita gente que está olhando para os desígnios de Deus e achando que eles não vão acontecer. Tem muita gente achando que Deus vai ficar deixando Acabe se criar. Tem muita gente que está pensando que Deus não vai fazer justiça. Irmãos, Deus tem um tempo para tudo. Acabe havia feito o que era mal diante dos olhos do Senhor. Deus não se agradava daquilo que ele estava fazendo juntamente com Jezabel. E tinha um tempo para Deus agir. Tem um tempo para tudo. Quando chega o tempo de Deus, quando chega o tempo da justiça do Senhor, ele sabe aonde encontrar os teus adversários. Ele sabe muito bem o momento de fazer, como ele vai fazer justiça, porque a justiça, a vingança pertence ao Senhor. Declare comigo: a vingança e a justiça pertencem ao meu Deus. Eu vou entregar tudo nas mãos dele. A vingança e a justiça pertencem ao meu Deus e eu vou entregar tudo nas mãos dele. Entregue nas mãos de Deus o que te causaram, entregue nas mãos de Deus o mal que você viveu, Rabasto e Andarai, porque Deus, ele sabe o tempo de cobrar. Quando Deus usou Micaías para falar a verdade para Acabe, Acabe não gostou. E Acabe não acreditou nas palavras de Micaías. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele mandou com que Micaías ele fosse angustiado com escassez de pão e de água até que ele voltasse em paz. Ou seja, ele não deu a credibilidade às palavras de Micaías. Acabe achou, irmãos, que Deus ia ficar poupando a vida dele, ele fazendo mal e Deus poupando, mas não é assim não. O tempo da paga, o tempo da retribuição, o tempo de Deus parar quem faz o mal chega. Talvez você tenha olhado e tenha pensado: será que um dia vai chegar a justiça? Será que um dia Deus vai parar os meus opositores? Será que um dia
Deus vai paralisar este mal que se levanta contra mim. E Deus está dizendo, chegou o tempo, isso é profético, é mistério e é de Deus. Chegou o tempo que eu vou paralisar os teus perseguidores. Declare comigo, eu creio que chegou o tempo de Deus paralisar os meus perseguidores. Eu creio que chegou o tempo de Deus paralisar os meus perseguidores. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando chega o tempo de Deus paralisar, não tem disfarce, não tem dinheiro, não tem hospital, não tem indicação, não tem influência que possa livrar um homem das mãos de Deus. Quando Deus determina, ninguém pode invalidar. Você observa aqui de maneira muito clara que Acabe, ele se disfarça para quê? Para que ele não seja reconhecido, ou seja, para que a palavra de Deus não viesse a se cumprir. O que Deus falou por intermédio de Micaías não viesse a acontecer. Só que, irmãos, ninguém invalida a palavra de Deus, não é verdade? Mesmo Acabe estando disfarçado e descendo a peleja, a Bíblia vai nos dizer de maneira muito clara, versículo 34. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Nós observamos aqui de maneira muito clara, irmãos, que aqui foi o querer de Deus acontecendo. Uma flecha do acaso. Deus sabia, Ramão Shurabaia, aonde Acabe estava. Deus sabia qual era o disfarce dele. Deus sabia aonde a flecha tinha que chegar para paralisar aquele rei maligno. O Senhor está dizendo, eu sei como paralisar os teus inimigos. Eu sei como paralisar quem te persegue. Mas, irmã, quem me persegue tem uma indicação grande. Quem me persegue tem uma condição financeira elevada, tem os melhores convênios. Quem me persegue, irmã, está lá em cima e eu estou cá embaixo, humanamente falando. Ele é rico e eu não tenho condição financeira. E o Senhor está dizendo para você, eu sou Deus, que pego aqueles que parecem que são alguma coisa e humilho e faço justiça, porque os injustos não perpetuarão na terra. Ramão Shurabaia. O Senhor está dizendo, o dia de pessoas injustas estão contadas. Irmãos, é Bíblia. Você observa que Acabe era injusto e havia chegado o tempo dele perecer, porque, irmãos, ninguém se cria nesta terra fazendo maldade o tempo todo, você entende? Ninguém consegue permanecer nesta terra tendo uma vida abundante, tempos de paz, alegria, refrigério de alma, se faz o mal para tentar destruir os outros. Se trama a maldade contra o outro. Nada, irmãos, nada que é ruim prevalece. Chega um tempo de Deus paralisar. E Micaías já tinha deixado muito claro que isso ia acontecer. Que Acabe morreria, que havia chegado o tempo de Deus tocar. Mesmo Acabe disfarçado, Acabe não conseguiria, irmãos, sair daquela sentença. Porque quando é sentença de Deus, Deus encontra no final do mundo. Pode estar escondido, pode estar onde for. Deus sabe aonde tocar e como tocar. Você observa aqui no versículo de número 17. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, tornem cada um em paz para a sua casa. Ou seja, Micaías contemplou que o rei morreria e o povo iria ficar disperso. Que havia chegado o tempo de Acabe morrer naquela batalha, que aquela batalha era designada para a morte de Acabe. Mesmo, irmãos, Deus revelando, Deus mostrando, Acabe ainda duvidou. Tem gente pensando que a justiça não vai acontecer. Tem gente achando que tocou em você e tá achando que Deus esqueceu. Tem gente que tá pensando que tocou nos projetos de Deus na sua vida e que Deus não vai fazer nada. Que Deus vai deixar abaixo, e Deus tá dizendo, não vai ser assim não.
Eu vou tocar, eu vou parar, eu vou fazer justiça. Eu não permitirei os teus inimigos triunfarem, não. Chegou o tempo de Acabe pagar. Muitas vezes a gente vai observando, né, irmãos, quando nós vamos lendo a história de Acabe, a história de Jezabel, quando a Bíblia menciona quantas maldades eles fizeram, a gente pensa, por que Deus não age logo, né? Por que Deus não arranca logo esse mal pela raiz, não para logo essa Jezabel, não para logo esse Acabe? É porque Deus tem um tempo para tudo, irmãos. Deus tinha um tempo designado para a morte de Acabe. Você entende por que Deus ainda não parou inimigos teus? Por mais que eles sejam malignos, por mais que eles desagradem ao Senhor, lembre-se, tem um tempo para tudo. Tem um tempo determinado de Deus até para a justiça acontecer. E eu vou lhe dizer uma coisa, no tempo de Deus tudo é perfeito. Ninguém tocaria em Acabe, humanamente falando, para fazer justiça diretamente. Nenhum dos filhos de Israel poderiam fazer isso, mas Deus já havia designado uma flecha que ia vindo a casa e acabou. Essa flecha ia vir, ia encontrar Acabe e Acabe morreria naquela batalha. Porque não é você quem faz justiça. Não foram os filhos de Israel que fizeram justiça. Não foi Micaías quem fez justiça. Quem fez justiça foi Deus. Ao Senhor pertence a vingança. E é Ele quem retribui. Descanse o teu coração. Porque é Ele quem traz a resposta. Acabe morreu. Por quê? Porque Deus tinha falado. Micaías tinha convicção, irmãos, que Deus estava dizendo que havia chegado o tempo da morte de Acabe. Tenha convicção que chegou o tempo da justiça de Deus. Mas, irmã, tudo é contrário. Pois é, para Micaías também tudo era contrário. Mas ele creu na revelação, irmãos, porque ele falou a verdade. Ele foi angustiado. Mas mesmo assim ele continuou crendo. Se Deus disse que essa batalha é a batalha da morte de Acabe, está determinada. Ele pode fazer o que ele quiser, pessoas podem fazer o que elas quiserem para tentar fugir da justiça que Deus determinou, mas elas não conseguirão ir longe, porque quando Deus determina, está determinado. Quando Deus diz que chegou o tempo dele paralisar os inimigos, ele paralisa. Tem um tempo de Deus chegando, de justiça, e ele mesmo paralisará os teus adversários. Ele mesmo fará justiça por você. Ele mesmo vai mostrar que foi ele quem te escolheu. Irmãos, quando Deus nos escolhe, ninguém pode anular o que ele tem conosco. Micaías era um homem de Deus, era a escolha de Deus, e não ia ser anulada as palavras que Deus havia direcionado a Acabe através de Micaías. Ia acontecer, vai acontecer, minha irmã. A justiça vai acontecer, meu irmão. Deixe quem está fazendo mal, que está pensando que vai se criar. Declare comigo, quem está fazendo mal, o meu Deus vai paralisar. Quem está fazendo mal, o meu Deus vai paralisar. Deus conhecia muito bem quem era Acabe. Deus sabia muito bem dos atos dele, e Deus sabia que havia chegado o tempo de Deus paralisá-lo, de Deus tirar as forças dele. É isso que Deus está dizendo para você. Chegou o tempo da minha justiça, chegou o tempo que eu vou tirar as forças dos teus inimigos e vou mostrar para eles que você tem um Deus, que você tem um dono. Micaías tinha convicção que Deus ia fazer justiça e que havia chegado o tempo da morte de Acabe. Versículo de número 28. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Ou seja, escutem todos aqui, porque eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Chegou o tempo de Acabe morrer. Acabe não voltará em paz. Mesmo que ele queira anular o que Deus falou, ele não vai conseguir. Mesmo que alguém não queira viver a justiça de Deus, vai ter que viver. Vai ter que vivenciar Deus tocando, Deus parando, porque Deus conhece quem são os injustos. Chegou o tempo da injustiça ser cobrada. Chegou o tempo da justiça acontecer e Deus paralisar os teus inimigos. Talvez há tantos anos, há tantos meses, você vê pessoas aí parecendo que nada vai acontecer com elas, pois elas fizeram mal, elas se levantaram contra você, contra os propósitos de Deus na sua vida, e você não vê nelas arrependimento. Elas não se arrependem, continuam fazendo mal, continua agindo com malignidade, e Deus está dizendo: eu conheço quem é o coração perverso, eu sei quem é ruim, eu sei quem faz o mal, e chegou o tempo da minha justiça acontecer. Versículo de número 35. A peleja tornou-se renhida naquele dia,
Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro, ou seja, Acabe morreu. Porque ele não pôde invalidar o que Deus havia determinado. A justiça de Deus iria acontecer, já estava determinada. Acabou, Acabe, para você. Acabou, Acabe, não tem como mais você permanecer de pé, porque Deus resolveu te derrubar. Irmãos, ninguém fica de pé se Deus quiser derrubar. Ninguém fica de pé se Deus quiser parar. Havia chegado o tempo daquele rei ruim, daquele rei que não agradava o coração de Deus perecer. Havia chegado o tempo da justiça acontecer. Se prepare, minha irmã. Se prepare, meu irmão, porque você saberá por esses dias uma grande justiça de Deus. Deus sabe quem se arrependeu. Deus sabe quem fez o mal e hoje se arrepende do que fez. Mas Deus também sabe quem são aqueles que fizeram o mal e ainda querem continuar fazendo, achando que Deus não vai cobrar. Achava Acabe que ele poderia oprimir a Micaías, o profeta do Senhor, mas ele não conseguiu fazer isso porque Deus é justo e chegou o tempo de Acabe, Ribiante Urabaia, pagar pelas suas maldades. A palavra de Deus por intermédio de Micaías se cumpriu. A palavra que Deus hoje direciona para você é justiça e ele manda eu te dizer que não tardará de acontecer a justiça dele na sua vida. Se prepare. Se prepare, pois você contemplará o que Deus vai fazer com os teus adversários a partir de agora. Assim como Acabe pereceu, chegou o tempo de Deus fazer os teus perseguidores que não se arrependem serem paralisados por Deus, e será da forma de Deus e não da tua. Quem vai fazer essa justiça vai ser o próprio Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor. Obrigada por confirmar aos teus filhos que haverá justiça, Pai. Obrigada por contemplar, meu Deus, toda a injustiça. Obrigada, Senhor, por conhecer, meu Deus amado, a cada um dos seres humanos nessa terra, sabendo quais são os frutos das ações de cada um. Assim como Acabe fez o mal, Pai, ele colheu o mal que ele mesmo plantou, pessoas colherão mal. Pessoas colherão, Ramam Turabaia, aquilo que elas mesmo plantaram. O tempo da tua justiça chegou, pois tu és justo, Senhor, e o Senhor sabe quem se arrepende e quem não se arrepende. O Senhor sabe quem continua com o coração perverso. O Senhor sabe quem são aqueles que afrontam, que querem destruir os teus propósitos, que querem paralisar os teus projetos. Quem são aqueles, Pai, que querem lutar contra ti e prevalecer, porque tem gente, Pai, que se levanta contra os teus projetos, que está lutando contra o Senhor e não tem a possibilidade, de um ser humano lutar contra o Senhor e prevalecer, ô Senhor. Eu creio na tua justiça. Eu creio que o tempo do Senhor chegou. Não tem como Acabe se disfarçar. Porque quando o Senhor quer, o Senhor encontra, Pai, o injusto e faz a justiça acontecer. Tanto querer quanto efetuar está nas tuas mãos. E eu creio, Pai, que chegou o tempo do Senhor efetuar a justiça e parar, Pai, os nossos perseguidores, e parar Acabe, aquele que tem agido, Pai, maliciosamente, achando que não vai ter uma paga. O Senhor vai se apresentar e vai dar a paga, Pai, para os malignos, para os perversos, para os ruins, como o Senhor deu para Acabe. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por
Senhor, cada alma que tem se rendido a Ti, vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho para os Teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a Tua vontade, o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos Teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que chegou o tempo da justiça dele e ele mesmo vai paralisar os teus perseguidores, assim como Acabe recebeu a paga dele e chegou o tempo de Deus tocar nele. Deus está dizendo: chegou o tempo da minha justiça, e os teus adversários, aqueles que se levantaram contra ti e não se arrependeram, terão uma paga. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.